Oi, pessoal. Eu sou Janine Agra, fisioterapeuta oncológica e vascular. E hoje eu estou iniciando um novo projeto que tem por objetivo a troca de experiência e fornecer para vocês cada vez mais acesso à informação. Então, hoje a gente vai conversar sobre um tema muito atual, que é o lipedema. E comigo está aqui a Aline Lucena e a doutora Sara Rodrigues, que elas vão participar dessa conversa e eu vou chamá-las agora para que elas possam se apresentar. Aline. Olá, sempre um prazer, viu, Janine e doutora Sara, conversar um pouco, levar informações e desmistificar essa doença. Eu sou a Aline Lucena, também sou fisioterapeuta de formação, sou graduada, especialista com mestrado e doutorado pela Universidade Federal da Paraíba e sou professora já há 20 anos e sou orientadora de trabalhos, o que me deixa muito confortável, inclusive, para falar e ventilar novas pesquisas na área. Que bom, doutora Sara. Olá, eu sou a doutora Sara, já me apresentaram, né? Sou angiologista e cirurgiã vascular, tenho o título de ecodoppler vascular e pós-graduação também na área de medicina do trabalho e saúde da família. Hoje atuo mais na área de varizes e lipedema com um olhar singular e voltado realmente para a transformação da vida dos pacientes que me procuram. Eu falo que o lipedema ele me abraçou, não foi, eu fui encontrada. Né? E disso a gente tira um propósito de vida. Por quê? Porque a gente sabe das dores, a Aline vai falar um pouco, né, pra gente sobre isso, das dores de quem sofre com a doença, até mesmo num diagnóstico. Que eu acho que também, Janine, você passa muito por isso. Sim. A dificuldade do diagnóstico, né? De saber o que eu tenho, correlacionar com o que eu sinto, né? O paciente, ele sempre tem essa ansiedade, né? E aí, eu acho que o relato de Aline, né? A experiência pessoal dela vai trazer para a gente também essa rica experiência de também poder ajudar outras pessoas, né? Então, Ronaldo, por favor, coloca aí os tipos de lipedema para a gente começar, né? Eu queria trazer para vocês inicialmente o conceito, né, de lipedema. É muito importante que a gente entenda que o lipedema é uma doença crônica, né? E que ele vai estar associado ao acúmulo de gordura. Essa gordura, ela vai estar localizada em regiões específicas do corpo. E aí o lipedema, ele pode ser de 5 tipos. Então, a gente tem o lipedema do tipo 1, que vai estar associado mais ao acúmulo da gordura na região do culote, do quadril. O tipo 2, que aí já vai, eu costumo dizer ao paciente, que vai descendo, né? Então, o tipo 2 pega o quadril, o culote e a região da coxa. O tipo 3 vai pegar a perna inteira, então pega quadril, coxa e a perna, então o membro inferior inteiro. O tipo 4, ele vai estar associado aos braços e o tipo 5, ele vai estar relacionado ao acúmulo da gordura na região da perna. Frequentemente, o que é observado na clínica, os estudos também trazem que quando o paciente ele tem o lipedema do tipo 4, ele também vai ter o lipedema do tipo 1, 2 ou 3. E aí é muito interessante a gente também saber identificar, né, quais são as características desse lipedema, quais são os sinais e sintomas do lipedema, para que você possa começar a perceber, né, que existe algo que precisa de um pouco mais de atenção. A gente vê o tempo todo por aí essa questão, o lipedema não é mais uma questão de estética, né? Mas é uma questão de saúde. Então, hoje a gente vê muito o que é que o paciente sente. Ele refere dor, a sensação de inchaço, os hematomas frequentes, né, Aline? Os hematomas frequentes, a perna pesada, a presença de varizes, muitas vezes, quase sempre associada, né, doutora Sara? 40% dos pacientes que têm lipedema têm varizes associadas. E a lógica disso é que, além de ser uma gordura normal no corpo, ele é uma doença inflamatória. E a inflamação gera justamente a formação de novos vasos e, consequentemente, a gente tende a ter varizes, principalmente quem tem também o fator genético associado, tem tendência a desenvolver varizes em cerca de 40% dos casos.
Pois é, e aí o lipedema, ele também tem a questão genética associada, né? Então, tem a predisposição genética. Então, a Aline mesmo conversando comigo, parece que eu tô vendo as pernas da minha mãe, né? As pernas das minhas tias. E, além disso, tem a questão hormonal, que hoje já se sabe na literatura, que vai estar associada ao estrogênio, que é o hormônio feminino, que começa a ser produzido a partir da puberdade, né? Então, com a primeira menstruação, já tem a produção do estrogênio. E aí a gente sabe o quê? Que hoje em dia aquela mulher que faz uso do anticoncepcional, que usa o DIU, ela também queixa-se de quê? Eu tive a primeira gestação, então as minhas pernas pioraram muito. Ou na segunda gestação foi que aumentou muito o volume, a característica da perna, né? A presença da gordura, os nódulos de gordura se tornaram mais visíveis. E hoje também já é sabido que o tratamento do lipedema, ele não é uma única especialidade, né, doutora Sara? Então, aí a gente hoje está aqui também para a gente conversar e mostrar a importância do tratamento interdisciplinar, multidisciplinar, para que a gente veja assim, que por ser uma doença crônica, não existe aquele pilar que é mais importante do que o outro, né? Mas existe a atuação em conjunto de vários profissionais de saúde. Então, como a gente já falou um pouco sobre os tipos de lipedema, eu queria agora também discutir um pouco a evolução do lipedema, né? Então, por ser uma doença crônica, a gente sabe que não tem cura, mas ela tem controle. Então, é interessante também que as pessoas, ao se identificar com os sintomas, também comecem a reconhecer, né, em que estágio está, como é que é a minha perna, 1, 2, 3 ou 4, né? E o que vai estar associado a esses estágios do lipedema. Ronaldo, por favor, coloca aí pra gente. Então, os graus do lipedema, ele vai de 1 ao 4, né? O grau 1 é a fase inicial da doença, onde o paciente ele começa a referir mais o aumento do volume da perna, né? Ainda não tem os nódulos de gordura visíveis, né? Mas aí ele já percebe, minha perna engrossou, minha perna está mais grossa, ou como a gente escuta muito também, desde a adolescência que minha perna é grossa, eu não conseguia usar uma bota, não é verdade? E aí quando vai chegando a adolescência, a fase mais adulta, já não quer mais usar o short, já não quer usar mais a saia. E aí o grau 2 é aquela fase em que a gente já vê os nódulos de gordura mais perceptíveis, a pele já é mais assim com a característica algodonosa, né? O algodão, a gente percebe mais uma característica de casca de laranja, já tem uma flacidez mais acentuada quando comparada à faixa etária, né? E aí o grau 3 a gente já começa a perceber o quê? Tudo que vem do grau 2, mas a gente já começa a perceber as dobras, né, da pele. Então já é um grau assim mais acentuado. E aí, a partir do grau 4, a gente já vê o paciente com comprometimento de mobilidade, ou seja, ele tem dificuldade de se deslocar. E com certeza, no grau 4, já há um comprometimento do sistema linfático, né, doutora Sara? Com certeza, e até de deformidade. De deformidades, exatamente. Então, a gente vê muito também como fisioterapeuta, a gente pensa, é o acúmulo de gordura, né? Mas o lipedema, ele também traz alterações osteomioarticulares, né? Então, a gente vê apagamento do joelho, né? A gente vê paciente relatando fascite plantar, a gente vê a frouxidão ligamentar, uma flexibilidade um tanto quanto aumentada, né? Os joelhos juntam e as pernas separam. A deformidade dos pés. A deformidade dos pés, exatamente. Então, eu queria agora que a Aline contasse um pouco da história dela, né? Assim, como foi a experiência, a dificuldade do diagnóstico, Aline. Conte aí, fique à vontade para contar um pouco para a gente. Certinho. Estava falando de mim aí, todos esses graus, enfim. De uma forma muito objetiva, lá na minha adolescência, existia, como é que eu posso dizer, um histórico familiar, mas a gente achava que era uma tendência,
por parte da minha mãe, tia, primas. Então, todo mundo tinha um tronco mais fino, a cintura fininha e as pernas mais grossinhas. Mas isso não nos incomodava. A gente até achava que era, sei lá, um benefício, um corpo violão. Depois, com o tempo, com as mudanças hormonais inerentes aos processos da mulher, né? E isso foi incomodando um pouco, mas a gente sempre achando que era da família, né? Alguma coisa que era a tendência da genética da família, mas nunca um diagnóstico. Um biotipo familiar. Um biotipo familiar. Mas aí chamava a atenção, porque muitas pessoas chegavam e diziam: Aline, que tornozelo grosso. Eu nunca consegui, por exemplo, colocar uma bota de cano longo para dançar um São João. Então, assim, nada abarcava. E aí começou a me incomodar o aspecto estético. Inicialmente, as pernas grossas, mas aí as celulites que vem junto e tal. Depois da primeira gestação, aí sim eu consegui perceber algo diferente, que era o cansaço. Junto com a perninha grossa veio edema, veio dor, veio manchinhas roxeadas, e eu ficava me perguntando: onde é que eu tô batendo minha perna? E aí começou a me inquietar e eu comecei a perguntar, a me reportar: a tia que é GO, que é outros tios médicos, e tia, você que passa muito tempo em pé, como ela disse: Alininha, eu sou assim. Olha, e ela mostrando que também tinha sinais muito parecidos, porém também, mesmo em sendo médica, não conhecia de fato o diagnóstico de lipedema. Com o passar dos anos, foi se falando, levando informações, e aí eu comecei a me identificar com os sinais. Eu digo: gente, eu tenho isso. Mas qual é um outro problema? Nem todos os médicos, nem todos os profissionais de saúde sabem, conhecem e de fato fazem um diagnóstico assertivo, né? Primeiro, quando se começa a falar muito de uma coisa, todo mundo diz: é a moda agora dar o diagnóstico, o que é um grande erro. Porque o grande dificultador é a gente saber o que tem, para a gente saber o que é que a gente pode fazer por nós. Como você bem falou, a equipe. Então, se a gente souber o que a gente tem, a gente sabe a quem se reportar para auxiliar. No aspecto nutricional, no aspecto da própria estética em relação a uma drenagem, a uma atividade física direcionada. Eu sempre tive essa guerra com a balança, mas eu nunca consegui emagrecer minhas pernas. Isso, então, é uma característica própria do lipedema. Isso, sempre fiz esporte, sempre fiz academia, então era uma inquietação de longa data, mas eu nunca achava um motivo, porque é que quando eu emagreço muito mais do tronco para cima. Todo mundo diz: Aline, como você tá magra, o seu rosto mais magro, a cintura tá dessa finura, e as pernas nunca. Sim. Então eu acho que um grande divisor foi ter acessibilidade na informação, e aí eu começar a me inquietar e dizer: tenho isso, tenho aquilo outro. Fazendo um checklist e dizer quem agora me ajuda nisso, né? E chegar aos profissionais que de fato conhecem, estão estudando, estão nos ajudando a essa mudança do estilo de vida, a saber, a ter uma opção de dizer: essa é uma escolha que eu tenho, de ter, por exemplo, medidas de comidas ou alimentos que não inflamem tanto. O que é que eu preciso retirar? É álcool? É açúcar? É glúten. Então a gente começa a ter consciência do que a gente pode fazer por nós. Menos a água, né? A água é uma coisa que a gente pode muito, mas tem muita coisa que eu fui aprendendo. Gente, eu tomo café e não pode, não tanto. Então, assim, tem muita coisa que a gente de fato precisa saber para fazer as melhores escolhas. E aí a Aline tocou num ponto assim interessante quando ela fala que emagrecia no tronco, o rosto ficava fino, que é justamente o diferencial, né, entre a obesidade e o lipedema. Então, quando a pessoa ela é obesa, quando ela faz a reeducação alimentar, ela consegue perder peso de uma forma regular. Então, ela vai perder peso no corpo inteiro. Homogêneo, né? Homogêneo, exatamente. E quando o paciente ele tem lipedema, ele perde peso nas outras regiões, mas ali naquela região que ele tem o lipedema, seja no quadril, na coxa, na perna, no braço, não vai conseguir perder medidas, né? E aí, todo mundo tem... A gente vê muito, assim, relatos, né, também que dizem assim, o corpo de cima não pertence ao corpo de baixo, né? Justamente por quê? Porque perde peso em determinadas regiões e aonde o lipedema está lá
visto, né, você não consegue perder peso, né? Porque quando a gente fala da questão da doença genética, o primeiro ponto é que todo mundo pergunta, acomete homem e mulher? Né? E assim, a gente sabe que hoje ele afeta 12% da população feminina. Homem pode ter? Pode. Mas em situações extremas, tipo uma obesidade mórbida, ele pode ter algum fator associado. E a herança familiar, a genética, hoje é algo que a própria Aline já falou, que assim, antigamente o pessoal via, eu tenho aquele corpo violão, então é lindo. Na adolescência a gente acha lindo, porque a gente tem a cinturinha, a gente tem a perna grossa, então a gente tem aquele corpo escultural da mulher brasileira, né? Só que os três estágios, a puberdade, a gestação e principalmente a menopausa, a gente vê que hoje são ciclos da fase da mulher que são ciclos importantes, são marcos na vida da mulher e ao mesmo tempo são também marcos nos estágios e nos graus do lipedema. E como a Aline falou, a questão da alimentação, da mudança do estilo de vida, você pode fazer mais do que água, tá? Eu digo brincando, porque... é uma via de mão Isso, porque eu fui aprendendo que muita coisa que eu comia inflamava e eu achava que era extremamente salutar. Entendeu? Aí eu até fiz uma postagem no Janine dizendo, gente, descobri agora meus cuidados, vou mudar a atividade física porque algumas coisas, na verdade, não me auxiliavam, né? Grandes impactos, exato. Mudei também a parte da estética, que eu fazia um tratamento de muito tempo com esteticista, e aí a gente sabe que algumas coisas, por exemplo, como a massagem modeladora não é viável. Isso. E na comida, aí eu brinquei na postagem, descobri uma coisa que é ótima, água. Mas, né, claro que a hidratação é importantíssima, mas ter a ciência do que a gente deve escolher melhor, né? Falando um pouquinho da parte nutricional, que a gente termina guiando, né? Mas assim, a nutricionista vai saber melhor do que eu acho que muito melhor do que a gente. Mas falando um pouquinho da questão inflamatória, o que a gente vê hoje é que a gente é aquilo que a gente come. Né? Então, assim, foi tão verdadeiro, né? Não foi tão verdadeiro. O reflexo, tanto que eu coloco muito isso para as minhas pacientes, que chegam com a queixa, muitas vezes, dos vasinhos que querem retirar. Mas se ela não tem um corpo desinflamado, se ela não está fazendo um tratamento conservador, se ela não está fazendo, por exemplo, a drenagem linfática de maneira adequada, porque uma coisa é você fazer e outra coisa é você entender como que precisa ser feito, como que precisa ser avaliado. Perfeito. E como que a paciente, né, a Aline, eu acho que a Aline tem propriedade para isso. Como é que a gente vai conduzir? É uma doença que, teoricamente, ela é antiga, mas ela é pouco estudada. Pouco estudada, muito pouco. E a gente vai aprendendo e diagnosticar. O primeiro consenso saiu agora pouco. Então, bem a pouco mesmo. É muito pouco tempo. É muito recente. E a gente tem tanto a aprender e tanto ainda a aprender com vocês, na verdade. Porque eu acho que nosso maior objetivo fonte, né? É a fonte, são vocês. Ninguém entende melhor do que o que você sente, as dores que você teve até o seu diagnóstico. A gente não sabe. A gente fala muito hoje em questão de cirurgia. Sim. A cirurgia é um ponto, mas se você não tiver uma constância no seu tratamento, naquilo que você come, no seu próprio diário alimentar também. Isso. A gente não sabe, na sua constância de atividade física, de drenagem linfática, boa alimentação, de boa alimentação, da longevidade. A gente fala de longevidade, mas por quê? Da mudança do estilo de vida. Isso. De fato. Sim, sim. Eu vou ser sincera, eu não tenho lipedema, mas hoje meus hábitos são totalmente diferentes. Sim. E quanto nossos hábitos influenciam na própria inflamação que a gente tem no nosso corpo.
E muda muita coisa, desde as medidas, desde os nossos, do nosso sono. Porque o sono também é muito importante. Nossos hábitos intestinais. Gente, ninguém nunca pensou que o lipedema pudesse estar associado ao ritmo intestinal. É verdade. E hoje a gente sabe que um dos grandes vilões é a desbiose intestinal. E eu acho engraçado que o pessoal olha e pergunta: mas por que você está perguntando da minha alimentação? Mas por que você está me perguntando dos meus hábitos de sono? Por quê? Porque isso é primordial para que você tenha porque é o mudança, todo, né? É o todo. É o todo. Não existe Aline, não existe Janine, não existe Sara. Existe um todo que precisa estar em harmonia para que a doença ela seja controlada, ela seja guiada e ela seja minimizada, isso, as complicações, né? Tornar mais leve, né? No sentido assim, ou mais fácil, porque assim, o processo também é educativo para o paciente. Então, eu sempre digo assim que o fisioterapeuta, ele faz parte do tratamento conservador, ele está inserido no tratamento conservador, modulando a inflamação, realizando a drenagem linfática, fazendo a terapia compressiva, né? Sim, importante a gente falar das meias, né? Que nos auxiliam muito em relação ao retorno venoso, minimiza dor, edema. Mesmo que a professora fique de um tamanho menor, né, Aline? Viu, doutora Sara? Tem um saltinho. É verdade. Não precisa ficar sem o seu salto, não, tá? Eu só adequo, né? É porque a meinha não favorece, né? A meia compressiva, né? Então, falando um pouquinho das meias de compressão, você falando do retorno venoso, a principal diferença e uma das características que a gente identifica no lipedema é que quem tem alteração da parte linfática de retorno venoso, ela tem aquela... Quando a gente aperta... Um cacifozinho, né? O que a gente chama de cacifo. Isso mesmo. Então, a gente tem aquela depressão durante a palpação. E no lipedema a gente não vê isso. Como a própria Aline falou, a gente vê aquela gordura que existe, ela não altera. Existe em algumas situações a parte linfática associada? Existe. No grau 4, por exemplo, a gente consegue ver essa associação. Porém, muitas vezes, a parte de retorno venoso, ela é melhorada com a mudança do estilo de vida, o uso das meias de compressão. E as meias de compressão hoje, é todo tipo de meia de compressão que a gente pode usar? Não. Existem vários tipos de malhas das meias de compressão. Isso. Que vão desde as circulares às malhas planas. E hoje a gente sabe que a malha plana, apesar de não ser estética, ela favorece e melhora o teu retorno venoso e assim e não só o retorno venoso, mas melhora inclusive tuas dores. Isso, a sensação de peso, a perna cansada, né? E aí, eu sempre, voltando um pouco a essa questão, né, da alimentação, de tudo, eu sempre digo ao paciente, não esqueça, o fisioterapeuta não vai fazer o papel dele sozinho, né? Então, a gente precisa ter a participação do educador físico para dar orientação. No lipedema também já é visto, né, na literatura já traz que atividades de alto impacto, por exemplo, que eu acho que é o exemplo mais fácil do pessoal entender a questão do crossfit. Então, para quem tem lipedema, que sobe muito, né? Sobe, desce, salta, né? Que eu não sei exatamente o nome dos exercícios, né? Mas, assim, são atividades de grande impacto. Então, uma caminhada, né? A bicicleta, a natação. A hidro, né? A musculação, de uma maneira geral, elas são bem importantes. Por quê? Porque diminui... o lipedema hoje ele está associado com a questão do sobrepeso pela própria fisiopatologia da doença. Exato. E as atividades aquáticas, elas tiram esse peso. Elas diminuem o peso e, consequentemente, elas melhoram até a mobilidade do paciente. Então, exato. você consegue se mobilizar de maneira mais adequada
e funcional. E funcional, é. E além disso, a educação física, a alimentação, né? A participação do angiologista, que aí, doutora Sara, depois eu vou pedir para a senhora falar bastante sobre essa questão das varizes, porque a maioria dos pacientes, né, que eu estou acompanhando no consultório, tem as varizes, né? E aí, assim, eu tento conscientizar, explicar de que é importante, além de tratar a questão do lipedema, tratar as varizes, né? A gente tem também a questão emocional, que hoje em dia é muito importante trabalhar essa questão emocional, porque tem o quesito, eu não aceito o meu corpo assim, eu não quero o meu corpo assim, eu não uso short, eu não uso saia, né? Então, é todo um contexto. Então, tem o cirurgião plástico, tem o educador físico, tem o nutricionista, tem o vascular, tem o fisioterapeuta, e se for o caso, tem o apoio do psicólogo, do psiquiatra, para que a gente também entenda. Do endócrino, sim. Peso. O controle do peso, e toda a controle relação com os hormônios, né? Quando chega a questão da menopausa. E em alguns casos, até da parte de ginecologia também. Também, Porque a gente vê muito hoje o uso de hormônios, né? Em algumas situações, principalmente quando a gente entra na questão da menopausa. A questão da cirurgia hoje é apenas um dos pilares que a gente tem, tanto para melhora e para redução daquela gordura normal que a gente tem no corpo, porque a gente sabe que independente do peso, né, Aline, não vai sair. Mas também a gente precisa ter o controle e o equilíbrio do nosso corpo, que eu acho que é o principal pilar. E a gente consegue isso justamente com a equipe multidisciplinar, exato. Para que consiga a conscientização e a gente tenha mudança de hábitos que realmente resolvam e que façam com que nossos hábitos diários sejam constantes e evolutivos. Isso, exato. E um dia de cada vez, né? Isso um dia mesmo. de cada vez. E assim que também é muito importante a gente ter aquele zelo e o cuidado, como você falou, assim, ver o todo do paciente. O paciente é singular, é a história dele. Então, também tem que ter aquele cuidado de dizer, você tira o açúcar, você tira isso. Não, tem que ser uma coisa gradativa, né? Porque o açúcar a gente sabe que está relacionado à obesidade, né? O açúcar hoje é um grande vilão, não somente para o lipedema, não é verdade? Mas aí eu costumo dizer a eles também, olha, um dia de cada vez. Então, já está com a orientação nutricional, já está fazendo exercício físico, né? Vamos depois procurar o vascular, e aí a gente vai um degrau até chegar no topo, né, Aline? É isso mesmo. Uma coisa que eu fiquei muito feliz em me chamar, porque às vezes a gente também precisa desmistificar algumas coisas. Por exemplo, a gente sempre acha que o lipedema está exatamente associado à obesidade. Eu nunca fui obesa. Eu sempre tive as medidas do IMC dentro da normalidade. Minhas medidas, não só pelo IMC, que a gente sabe até que hoje praticamente já tem outras medidas, enfim, mais a bioimpedância, enfim. Eu sempre tive um cuidado com o meu corpo, mas sempre me incomodou e eu nunca achava uma racionalidade naquilo, ou seja, uma justificativa para aquilo. Então, de fato, não só pessoas obesas, mas também pessoas que podem estar com peso dentro do padrão, entre aspas, normal, né, para a sua altura, enfim, para o seu biotipo. E é importante a gente desmistificar isso, né, porque às vezes a gente tem hábitos que podem ser potencialmente melhorados, mas não significa dizer que eu tenho, porque muitas vezes a gente até recebe como se fosse uma crítica. Sim. Você tem isso porque também você come errado, porque você não faz atividade física? Não. Não emagrece porque é preguiçosa. Isso, porque então muda da atividade, a balança ainda está desfavorável, você está comendo mais do que... Não é. Porque é isso que nos faz sofrer. A gente não compreender, porque eu faço minha parte e ainda falta fazer. Eu estou sempre com débito e eu não compreendo a patologia da doença, né? Eu acho que isso é bem importante da doença, porque você não consegue melhora, mesmo quando você se esforça para isso, perfeito. E muitas vezes não é por você, não é de você. É porque é genético. Isso. E aí você vai entender que não existe uma receita de bolo. Existe, por isso que eu falo muito dessa questão da individualidade. Perfeito. Às vezes, se um paciente chega e eu digo, você tem que tirar açúcar, você tem que tirar o glúten, ele olha pra mim e faz assim, eu vou comer o que agora? É verdade. Ninguém melhor do que... Por exemplo, você, Aline, hoje, você tem consciência do que te inflama. Você sabe... Se você comer determinado alimento, você vai estar com a perna um pouco inchada. E tá tudo bem.
também você precisa... Vai ter momentos na sua vida que você vai ter que se permitir. Claro. Você não vai ficar... Eu tive paciente de chegar ao ponto de dizer assim, não, eu não saio mais de casa. Aí vira refém, né? Vira muito refém. triste. E aí o psicológico Começa a atuar. a ser comprometido. Aí é isso que a gente não pode deixar. A gente precisa ter um olhar multidisciplinar e realmente ter uma equipe. Eu falo que ninguém anda só. Sim. A gente tem que ter realmente uma equipe que abrace vocês. Isso mesmo. Né? Porque você não está sozinho. É o primeiro ponto que você precisa entender. Você não está só. Não é uma doença que você procurou. Foi uma doença que me chegou. Você herdou. Chegou, né? Chegou. Exato. Isso. E independente disso, você precisa saber como é que você vai controlar. Perfeito. Isso Ninguém mesmo. controla, ninguém sabe de onde vem, por que você tem diabetes, por que você tem hipertensão. E você não controla? Isso. Então, a gente também precisa fazer disso algo, não é comum, mas é algo que precisa ser diagnosticado, controlado de maneira responsável e com os profissionais corretos. Isso, exato. E a busca sempre do equilíbrio, né? Isso. Hoje eu posso fazer minha opção consciente. Não dá para eu comer meu açúcar como eu gostava, tiro paulatinamente. Um dia de festa eu me permito. Mas aí hoje eu já sei dizer, na verdade, eu tenho consciência do que não vai me favorecer em relação ao meu trabalho, que passo muito tempo em pé, na minha atividade física, na minha disposição, na minha qualidade de sono. Então, hoje eu faço uma escolha consciente. Então, isso é muito bom. O acesso à informação faz com que a gente possa ter o poder de escolha. E aí, eu sabendo, né? Eu posso transformar, eu posso mudar a minha rota com a própria mudança do estilo de vida, que eu acho que é a palavra-chave, né? Você saber o que você pode fazer por você e saber que você não está só. Com muitas pessoas, imagine que de cada 10 pessoas, uma ou até duas, mais ou menos, que a referência fala de 11%, 12%, então 1,2%. Então, é alto, gente. De cada 10 pessoas, uma mulher tem lipedema. Se a gente pensar, muitas colegas minhas têm e sequer têm o diagnóstico assertivo, entende? Então, estão sofrendo sem saber que caminho tomar. Então, essa fala é muito boa, porque a gente leva informação e as pessoas conseguirão, né? Assim espero, compreender melhor, né? E buscar esse cuidado. E aí eu acho super interessante, Aline, assim, o seu relato, porque assim, quando a pessoa, eu digo o paciente, mas a pessoa, o indivíduo, ele toma consciência, ele compreende a situação, ele entende o processo, ele tem autonomia sobre si, né? Então, ele vira o principal condutor daquele processo, ele é o ator principal, né? E aí, assim, ele começa a compreender, mesmo que no início ele sofra porque tá tirando o açúcar, ou porque tá tomando menos o vinho, tirando a caipirosca, a cervejinha, enfim, né? Mesmo que ele tenha que mudar de atividade física, que é uma atividade que ele já fazia há anos e que ele ama. Mas depois, assim, eu tenho certeza que o processo vai trazer para ele muitos benefícios, né? Então, a reeducação alimentar, o controle que ele vai ter sobre isso, a participação da fisioterapia, do educador físico, e aí vem de novo o vascular, o endócrino, e aí ele começa a se enxergar como dono da própria situação, no sentido assim, não, eu quero, eu não quero, eu posso, eu não posso. Ele não se torna refém. Ele não se torna refém. Ele entende que ele tem os momentos de pausa que são necessários, porém, ele sabe que ele precisa ter o equilíbrio e retomar. Não é porque ele saiu naquele momento daquela condição que ele não pode retornar. Isso, exato. E ele consegue entender, porque ninguém é melhor do que o próprio paciente para entender o corpo dele. É verdade. Ô, doutora Sara, me diga uma coisa, assim, que sempre chega lá no consultório, né, assim, que o paciente, ele sempre pergunta a questão do inchaço, do comprometimento do sistema linfático, então a gente já sabe que tem esse comprometimento, claro, no estágio 4 é algo, assim, muito mais evidente, muito mais certo, mas, assim, eles perguntam muito, que medicação eu posso tomar?
né? Então, o que é que eu posso fazer para melhorar essa questão vascular? Tem uma medicação para curar o lipedema, né? Tem algo que eu posso tomar para meu pé não ficar inchado? Se bem que no lipedema o pé não incha, né? Então, quando o pé ele está inchado, no lipedema, quando a gente observa já o edema no pé, então a gente já sabe que o sistema linfático ele está lá ou sobrecarregado, ou ele já está pedindo assim socorro, né? Então eles perguntam sempre, né? E para o lipedema, para essa questão vascular, o que é que eu posso tomar, o que é que eu não posso tomar? Tem medicamento, só que eles falam tem remédio, não tem remédio, né? Então, o que é que a senhora poderia assim, acrescentar para a gente nesse sentido? Então, vamos lá. São 2 doenças, eu falo 3 doenças, sim, né? Que elas não têm cura, mas elas têm tratamento. A primeira delas é o lipedema, que a gente já conversou bastante, já discutiu. A segunda é a questão da insuficiência venosa, que popularmente, quando tem varizes e vasinhos, a gente encara como uma questão estética, onde na verdade não é, que é a questão da deficiência do retorno venoso, que é o que carrega o sangue do pé de volta para o coração. E a parte linfática, que é a principal, que é a responsável pela drenagem da linfa, que está localizada, né, na região do subcutâneo. Então, são 3 doenças distintas que elas precisam ter um diagnóstico correto. Sim. Porque, por exemplo, a questão do inchaço. A questão do inchaço, a gente precisa avaliar se é por deficiência de vitamina, porque está tendo uma desbiose intestinal e não está absorvendo adequadamente. Se é porque tem uma doença venosa, uma insuficiência venosa associada, ou se realmente teve alguma questão inflamatória que teve uma destruição da parte linfática e que dificultou a drenagem. Então, é o primeiro ponto, a gente identificar. O diagnóstico diferencial. O diagnóstico diferencial. E hoje também existe, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas assim, também existe uma outra doença que é pouco falada, que é a doença de Dercon, que são acúmulos anormais de gordura em determinadas partes do corpo, que também a gente precisa ter um diagnóstico diferencial com lipedema. Mas voltando para o que você me perguntou, existe remédio, existe solução? Existe, agora a gente precisa ter um diagnóstico para que a gente possa ter realmente um tratamento eficaz e efetivo. Porque sem eu ter um diagnóstico correto, eu não consigo passar uma medicação. Não existe aquela medicação milagrosa. Milagrosa. É igual que vai resolver todos os problemas. É igual quem fala, eu vou tomar mais água porque vai melhorar meu retorno venoso e não vai inchar. Eu vou passar aquele creme porque vai tirar varizes. Então, assim, hoje é o que mais a gente vê. E no lipedema também, né? Eu sempre oriento o paciente a entender e fazer com que... O que foi que causou aquilo? Em que parte, em que momento da vida ele achou que a perna inchou? Então, a gente vai tentando resgatar até mesmo no lipedema. Sim. Primeiro, uma das coisas que eu pergunto é: você tem uma foto de quando você era criança? Porque quando você era criança, você já vai identificar aquela... É como se você tivesse o tornozelo garroteado. Tipo aquela meia que usavam antigamente na infância, né, que as meninas usavam. E fica aquela botinha, né? Como se ela tivesse uma meia permanente. Então, existe alguns flebotônicos que podem ser utilizados. A terapia compressiva com o uso de meia elástica, ou às vezes até mesmo uma terapia inelástica, que a gente também pode utilizar. O enfaixamento compressivo também pode auxiliar nesse retorno venoso, mas o mais importante é você identificar se você tem 1, 2 ou até as 3 doenças associadas. Porque no estágio 4, né, do lipedema, então a gente já tem o linfedema com o lipedema. Então, né, já é o lipolinfedema. E aí, no caso, precisa se olhar para o lipedema e precisa se olhar para o linfedema. E aí, nesse caso, elas estão associadas, né? Isso, porque no estágio 4... eu falo que as pernas é o que carrega o nosso corpo. O nosso corpo, então, é verdade. A gente está em constante movimento. E, consequentemente,
o nosso tornozelo é o que é mais acometido. Se você olhar naquela fotinha, Sim. ela vai ter a deformidade toda do corpo e o tornozelo está sustentando. Então, a gente tem deformidades de tornozelo, a gente tem deformidade da cava do pé. a característica da pele, perda da cava do pé, determinados, até o calçado que você utiliza, ele já lhe dá expressões do desgaste ali, do desgaste. O desgaste, ele não é contínuo. O joelho começa a incomodar. Vai ficando com mais valgo, né? A condromalácia, né? Condropatia. A própria questão do... Como é que eu posso falar para vocês? Até mesmo da atividade física. Sim. E também a gente não consegue fazer de maneira adequada. Porque tem movimentos que a gente já também não consegue fazer. A própria mobilidade, o ato de caminhar. Amplitude de movimento, né? A flexibilidade, vai começando até alguns encurtamentos que a gente vai desfavorecendo a harmonia, né? Do sistema osteoarticular. Aline, conta pra gente um pouquinho a sua experiência, né, como paciente, assim, você hoje está vivenciando a fisioterapia, né, então lá na academia já teve as adaptações, né? Isso, na verdade eu entrei nessas frentes de batalha, eu disse, agora, lipedema, quem vai ganhar sou eu. Depois que eu tomei consciência, eu digo, eu sei que é uma escolha, e eu sei que é uma doença que progride, é uma doença que não tem cura, mas ela pode ter um controle, com essa consciência eu disse, agora eu vou controlar a minha boca, no sentido de saber o que é melhor, controlar, fazer as escolhas por profissionais que de fato se capacitem para um cuidado direcionado, e assim eu fiz. Então, estou usando minha meia compressiva, estou fazendo o tratamento com você, que está sendo muito ótimo, muito maravilhoso, no sentido de que me oferta esse cuidado, esse momento comigo mesma, que é muito bom, né? Mas a oferta, quando eu saio... eu sou modesta. Eu saio muito mais leve, né? Eu até costumo dizer, meu Deus, que bom sentir minhas pernas sem o peso que eu carrego, né? É muito importante isso. Saber fazer as melhores escolhas, não só alimentares, mas na atividade física, né? Existe também essa benesse. Eu estava escutando vocês e dizendo, gente, depois fez sentido. Eu não consegui colocar sandálias, elas não fechavam no meu tornozelo. Eu rodei para comprar uma tornozeleira para mim, e aí teve que ir pro Orives para ele juntar a tornozeleira, porque não conseguia abarcar meu tornozelo. Então isso são coisas simples, mas que é ruim, que a gente acha que a gente é diferente. E aí hoje eu já sinto minha perna, gente, olha minha perna como tá melhor, até perceptivelmente em relação ao meu espelho, o meu olhar sobre mim mesma, mas principalmente em relação às manifestações clínicas, aos sinais. Aquele peso que eu sinto descomunal, principalmente em época que eu estou menstruada, então aquilo ali piora um pouco mais. O cansaço, os hematomas, o próprio cansaço pós um dia de trabalho. Então, você chega louca para ir para casa, para elevar suas pernas com aquela sensação. E aí, a própria meia me dá essa facilidade. Hoje eu chego e não estou tão cansada como eu estava. Então, assim, são pequenas mudanças, que na verdade até eu digo pequenas, mas assim, são grandes no sentido de me favorecer. Mas são ajustes no meu dia a dia que me ofertam uma qualidade de vida indubitavelmente muito melhor. Eu vou poder envelhecer melhor. Então, isso é muito bom, entendeu? Essa consciência que me dá de saber, é uma doença que pode progredir ou não, eu posso tentar controlá-la, para que ela não vá evoluindo em graus, evoluindo em sinais, em dores, e edema maior, enfim. Então, tudo isso é muito importante. Para mim, está sendo muito bom mesmo. Tanto é que agora eu sou morro de indicado. Digo, olha, eu acho que você tem. Vá lá fazer um diagnóstico com a Anjo, vá lá fazer uma busca ativa. Sabe que isso que você faz vai te ajudar a ter uma... A gente pode falar velhice, né? Mas uma qualidade de vida... Uma expectativa e qualidade de vida diferenciada, né? Diferenciada. Uma longevidade. Exatamente, uma longevidade. Por quê? Porque você vai conseguir ter uma melhor idade. Isso. Com qualidade. Com qualidade. Sem prejudicar o teu joelho, sem necessitar futuramente de uma prótese.
sem ter minha independência, com minha autonomia, com minha alegria de viver, me compreendendo mais, me amando, me cuidando. Eu tenho uma filha de 18 anos que eu já disse, olha, não vou dizer o nome dela, que eu não sei se ela me autoriza, mas eu disse, olha, cuidado, a gente já tem uma genética muito forte, então vamos fazer as melhores escolhas alimentares, atividade física, porque no meu tempo eu não consegui fazer essa escolha, porque não sequer sabia, né? É verdade. E é importante também a gente dizer que agora a gente está mudando paulatinamente com esse conhecimento, com essa acessibilidade. A gente já tem um CID, ainda não está na ANS, mas eu acho que é uma questão de tempo, que a pessoa precisa desmistificar que não é só estética que está envolvido. Então, isso tudo é muito importante, né? É muito importante, porque a gente também encontra o paciente muito ansioso, né? Acho que a doutora Sara... Principalmente entender que não é estética. Isso. Eu não gosto nem de usar essa palavra estética no meu dia a dia. Porque quando a gente fala em estética, a gente entende que, beleza. Mas não é saúde. É saúde, exato. E saúde vai muito além de uma estética. De um aspecto apenas de beleza, exatamente, né? Envolve muitos fatores. E afeta principalmente a parte comportamental e a parte psicológica. Isso. Porque você deixa de se priorizar, você se anula. É como se você desistisse. É como se você desistisse. Porque o que eu sempre escuto é que... Luta e tem um resultado, você nada... E morre na praia. Mas não é. Não é, de jeito nenhum. Não é o fato de você ter uma doença crônica que você não precisa lidar e olhar mecanismos para que aquilo realmente te leve a um outro patamar. Perfeito. Isso, a um outro patamar, isso é perfeito. E também a questão, assim, dele entender o controle da doença, né? Dele entender o controle da patologia, como a Aline bem já falou, que está relacionada a escolhas. Mas aí, ele também se assusta com isso, né? Quando eu digo assim, você tem uma doença crônica. Crônica? Como assim uma doença crônica? E aí vem os velhos exemplos. Quem tem hipertensão não precisa controlar a pressão alta. Quem tem a diabetes não precisa controlar a insulina, a quantidade de glicose, que não produz a insulina suficiente. Então, não precisa controlar a quantidade de glicose que está no sangue. Então, o lipedema, ele vai ter o controle, né? Mas... é isso, é o conjunto, a gente trabalhar. Aline, você também sirva de espelho, né, para outras mulheres, para outras pessoas, para ver que também é possível, assim, se adequar, encontrar um caminho, que ele não precisa ser tão, como é que eu posso dizer, difícil, sofrido, dolorido, pronto, doutora Sara. Isso. Exato, o mais importante, né? Porque a gente também tá nessa caminhada junto com o paciente, né? Então, a gente procura saber como ele tá, como ele não tá, qual tem sido a melhora, como é que tá ali a alimentação, como é que tá até o momento de lazer mesmo, né? Então, é todo um contexto, né? Então, a equipe multidisciplinar, né? Tão bom seria interdisciplinar, né, doutora Sara? Mas a gente está trabalhando nesse contexto para que, além de ser multi, tenha a questão da né? Em determinados momentos e fases, né, da doença, você vai precisar do apoio de um determinado profissional com uma maior frequência. Em determinados momentos, você vai precisar de outro profissional. E assim, é esse jogo que você vai ter que aprender a jogar para que você saia um vencedor. Porque vai vencer o lipedema, né, Aline? Você já estou vencendo. Já está vencendo. E eu acho que um dos segredos é esse. Por exemplo, oportunizar esse momento, essa roda, né, esse podcast, para que a gente possa informar as pessoas, eu acho muito rico. Porque nós não tivemos isso na graduação. Né? Então, assim, hoje a gente já tem a oportunidade, eu dentro de sala de aula, assim como você, e assim como a doutora Sara, dentro da sua clínica, né, no espaço de fala dela com os pacientes, já elucidar muitas dúvidas, levar informação, inquietar para que a gente possa estudar mais, pesquisar mais, que a gente de fato tenha essas informações validadas cientificamente. Muito né? importante. Porque eu acho que é importante, hoje a mídia, ela traz muita coisa, mas nem tudo é verdadeiro, nem tudo é para
todos. Então, existe essa particularidade, como bem foi falado, a individualidade, saber que a Aline tem um caráter genético, a Aline tem um caráter familiar, em que momento essa doença ela avançou, será que eu posso fazer reposição hormonal, sim ou não? Quem me reporta, quem me ajuda nesse sentido? Então, assim, esse corpo de profissionais capacitados, de fato, com expertise na área, é o que nos dá segurança. Eu não vou para uma pessoa que não vai me auxiliar, que vai me deixar mais inquieta, com mais dúvidas, porque eu não tenho nem cientificidade naquilo. Então, uma das coisas mais importantes que eu acho que é isso aqui, a gente trazer profissionais que de fato são capacitados e vão somar junto a uma qualidade de vida do paciente. Entende? E só quem sai ganhando é o próprio paciente, Sem né? dúvida, porque aí sem dúvida. vem a experiência da fisioterapia, da parte do vascular, da angiologia, né? Eu acho Depois que já você como paciente, por ser, né, da parte docente, você busca realmente entender e busca profissionais que com expertise e que saibam o que está fazendo. Porque Isso. o que a gente mais vê no dia a dia são experts que às vezes não conseguem tratar o básico. Isso. Né? Porém, vai caber ao paciente buscar realmente ter o conhecimento e a clareza de buscar uma pessoa que entenda a necessidade dele, que saiba o que está fazendo e que realmente trabalhe em prol da melhoria da qualidade de vida dele. E, consequentemente, da saúde. E né? da saúde. Porque a saúde é a maior riqueza. Verdade. Né? Então, não... Sem a saúde a gente não é nada, né? Não é nada, exatamente. E essa troca, por exemplo, quando eu cheguei, me reportei, né? Que eu soube que você trabalhava, aí eu disse, e como foi? Como é que o lipedema adentrou? Que curso? Que capacitação? Então, essa troca é muito importante, porque nos gera segurança, saber, bom, eu já sei o que é, mas agora, de fato, eu estou encontrando profissionais que venham a somar. Isso também nos conforta, nos gera segurança para a gente fazer um enfrentamento coletivo, que eu não estou só e eu estou fazendo as melhores escolhas também profissionais. Porque o profissional, ele também precisa ser responsável. Sem dúvida. Né? Sem Então, dúvida. assim, como o lipedema, ele tá muito no auge, né? Isso. Então, como a Aline bem citou, há muitos milagres aí, né? Sendo prescritos. Mas aí, cadê a evidência científica, Isso. né? Então, é importante também o paciente, ele ter esse olhar crítico, né? Ele assim, saber qual o profissional que ele está procurando, saber qual Que é a bagagem referência, que aquele bagagem ele profissional traz, qual a experiência que ele traz, né? Porque o resultado, ele pode ser positivo Ou ele desastroso, pode ser né? desastroso. Não é verdade? Isso mesmo. Eu estava no congresso, né, recentemente, e aí a gente se pega naquele questionamento. Como é que tanta gente trata lipedema se só existem pouco mais de 560 artigos publicados? Isso. Ninguém conhece. É uma doença que a gente vai vivenciando, vai aprendendo e vai estudando e vai entendendo com os próprios pacientes, com a vivência, com os sintomas, com o tratamento, o que é que pode ser feito. E vai realizando um consenso de abordagem que seja adequado, né? Individualizado. Individualizado, exatamente. Exatamente. Então, eu quero agradecer à doutora Sara, né, a participação aqui, a Aline, agradecer assim a oportunidade, né, da gente ter essa troca de experiência. Isso para mim, assim, como fisioterapeuta, como docente, porque quem é professor, né, a docência vai além da sala de aula, né? Então aqui para mim é uma oportunidade também de aprender. Eu esqueci, né, de falar, mas eu sou compartilhar. preceptora de residência. Então, Estamos aqui em paz. estamos aqui em Paris, exatamente, né? Então, assim, como é gratificante a gente poder trocar
trocar essa experiência e também assim se sentir tão próximo, né? Próximo do paciente, próximo doutora Sara enquanto médica, né? Angiologista, e que aí não há aquela distância, que a gente tem que unir forças, não deixar o paciente se sentir solitário, né? Como a doutora Sara já falou várias vezes. E aí vamos junto nessa caminhada, discutindo mais sobre o lipedema, o que é que a gente tem aí à frente ainda para descobrir, o que é que a Aline ainda vai trazer de novo para a gente enquanto paciente, né? E muito obrigada pela participação de vocês, pela colaboração, né? Pela parceria. E vamos juntos. Vamos sim, eu quero agradecer primeiro o convite, mas sobretudo o cuidado, né? Eu fico muito feliz de saber que estou em boas mãos. Em boas mãos no sentido assim de fato de uma profissional competente, que estuda, que se recicla, que está ali do lado, que é humana. Então, isso é muito importante. Doutora Sara também, uma profissional que a gente vê o gabarito, vê a propriedade na sua fala, que já tem também essa experiência dentro do próprio consultório, com suas vivências. E eu fico muito feliz e me disponibilizo sempre, se Deus quiser, dizer testemunhos e dizer como eu estou bem melhor, né? Então, já fica aqui a deixa de um outro momento a gente já vir fazer essa... Já anotei, já memorizei. Ótimo, muito obrigada de verdade. E agradecer a Janine, né, pela oportunidade, porque eu acho que hoje tem gente que distancia muito essa questão, mas eu falo, eu falo que nós médicos, a gente não é ninguém se a gente não tiver o apoio de vocês, né? Eu falo, a fisioterapia realmente é algo que transforma, não só a parte osteomuscular, a parte, mas também transforma o movimento, o andar, a forma de como você abraça a vida, de maneira que você consegue ter movimentos mais fluidos. Isso, mais independência, mais autonomia, né? O que a gente mais ambiciona é a gente poder ter uma vida plena, né? Uma vida plena. E uma vida de qualidade. Perfeito. De qualidade. Para chegar na longevidade. Para chegar na longevidade. Então, assim, quero agradecer a Janine, né? Eu falo que ela me encontrou. E nos identificamos, né, doutora Sara? Porque, como você falou, Aline, é difícil a gente entender. E é para a gente indicar pessoas e qualificadas, e estar aqui numa roda de conversa que vai além do... Eu falo até mesmo do ego. Verdade. Não sei nem se eu posso falar isso aqui. Mas... que realmente entenda, sabe o que está fazendo. Você, Janine, assim, é uma pessoa que a gente vê que se dedica, que vê o brilho nos olhos, né, do que está fazendo. E eu acho que é isso que a gente precisa, de profissionais realmente capacitados, habilitados e que olhem o paciente. Muito obrigada. Então, é isso.